entendido, conhecido, através daquilo que se chama de fé. Mais nada, não tem explicação científica. As religiões, segmentos religiosos, acreditam num fato chamado juízo final, onde Deus estaria, naquele momento de juízo final, fazendo que aqueles que já morreram, desde que a Terra existe há bilhões e bilhões e bilhões de anos, são bilhões e bilhões de espíritos de pessoas que já morreram, ressuscitariam, não sei como, chamado de juízo final. Isso, a ciência não tem comprovado, não é possível isso. Estaria no campo do miraculoso. No campo de fé, não se discute, cada um tem a fé que o seu coração entenda. Para nós, espíritas, isso está fora do nosso alcance. Então, o maravilhoso e o sobrenatural, Kardec nos ensina que é um fenômeno não comprovado cientificamente. Por exemplo, uma comunicação mediúnica. Imagine o Chico Xavier recebendo mensagens do seu mentor espiritual Emmanuel. Como é que a ciência comprova isso? Não comprova. Não tem como. Não dá para fotografar o espírito escrevendo, não dá para fotografar o Emmanuel, não dá para chegar para o Emmanuel, como é que vai Emmanuel, traz uma mensagem, não dá. Então a ciência, para os céticos, para os cientistas materialistas, isso não significa absolutamente nada. Para eles, para os materialistas, ficamos no campo da fé. Para nós espíritas, não é no campo da fé, são fenômenos comprovados. Nós temos como, só um médium pode dizer o que ele sente. Um cientista não consegue definir o que o médium sente, mas o médium sente. Ele sente, ele percebe a sua mão escrevendo. É um fenômeno que uma ciência ainda não adquirida está se desenvolvendo, ou está por se desenvolver, quem sabe, daqui a alguns séculos talvez, não sei quando. Mas a ciência formal não consegue explicar esse fenômeno simples, que para nós é muito simples, de uma simples psicografia, que para a ciência não tem como explicar, mas para nós espíritas não é milagre, são fenômenos já considerados dentro das características da natureza, porque Deus, quando criou as suas leis, ele segue as leis que ele criou, ele não derruba as suas leis, ele não atravessa as suas leis. Então tudo que acontece nesse plano não é explicado ainda pela ciência material, mas para a doutrina espírita é a nossa ciência da observação. Quem quiser interromper, fazer uma pergunta, fique à vontade. Até agora, então, eu pergunto: críticas, queixas, reclamações? Pessoal, então vamos em frente. Nós temos na história da religião, desde centenas de milhares de anos, vários fenômenos que eram considerados, ou são considerados como maravilhosos ou sobrenaturais, mas que na ótica da doutrina espírita vai ter uma outra conotação bem mais natural. Uma delas que nós destacamos, que está lá no Novo Testamento, é aquela passagem onde Jesus anda sobre as águas. Está lá em Mateus, no capítulo 14. Quando eu dou essa referência, Mateus capítulo 14, não é só para informar aonde eu fui atrás. É uma sugestão para que vocês vão lá também procurar para ver o contexto da história. Porque eu vou contar um pedacinho, vou dar um resumo. Mas lá tem o conteúdo completo, desde o princípio. Eu vou fazer um resuminho. Como é que aconteceu essa passagem de Jesus sobre as águas? Num determinado momento, lá nas beiras do Mar da Galileia, as pessoas chegaram até Jesus para lhe contar que João Batista havia sido degolado pelo rei Herodes. Então Jesus, junto com aquela multidão, ficaram todos decepcionados e resolveram, já era no meio da tarde, resolveram então ir embora. Eles estavam de barco. Jesus então pediu para que todos eles, seus discípulos, e ele fossem de barco, que ele é mais prático para todo mundo. É praticamente beirando a praia, né? Até um outro lugar mais isolado, para que eles pudessem conversar, meditar sobre o assunto, falar sobre a morte de João. Enfim, Jesus pegou o barco e foi. Mas não era muito longe de onde eles estavam. Então, até que o povo que estava lá seguindo Jesus
também foi pela praia até chegar onde Jesus estava, porque não deram volta para Jesus. Naquele instante, aconteceu também um outro fenômeno, que a ciência não concorda, a doutrina espírita ela vê mais pelos olhos da fé do que pela razão. Foi naquele momento, quando Jesus desembarca, que aparece todo aquele povo, os seus discípulos alertam: olha, esse povo está aqui há muito tempo, já estamos no meio da tarde, eles estão famintos. Foi quando então Jesus faz aquela multiplicação dos pães e do peixe. Anota o fenômeno, multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa altura, já nos horas da tarde, os discípulos disseram: mestre, já está ficando tarde, vamos embora, porque já está ficando ruim, o tempo está se fechando, dispensa o povo e vamos. Jesus disse: olha, vão vocês primeiro aqui, depois eu vou despedir o povo aqui, depois eu vou com mais calma. Foi o que ele fez. E Jesus de fato despediu o povo, os seus discípulos pegaram, subiram no barco e foram andando, foram embora. E Jesus então se dirigiu a um lugar mais alto da praia para orar, enquanto tudo aquilo acontecia, enquanto os seus discípulos estavam se distanciando da praia. Mas, nesse distanciamento, Jesus observou que o tempo mudou, começou a ver ondas, a maré se revoltou, o barco começou a ficar meio agitado, balançando no mar, e não era um barco grande, não tinha um barco grande, era um barco pequeno. E Jesus percebeu a distância que os discípulos estavam lá meio apavorados pela situação. O que Jesus faz? Então Jesus ele anda sobre as águas e vai até o barco. Seus discípulos, vendo a imagem de Jesus andando sobre as águas, ficaram em pânico. Já estava escurecendo. Mas o que é isso? É um fantasma? Quem é que está andando sobre as águas? O que é isso? Jesus: calma, sou eu, não se assustem. O seu discípulo, então, Pedro, olhando desconfiado, disse: mestre, se és tu mesmo, faça com que eu ande nas águas até chegar perto de você. E Jesus disse: então venha. E Pedro foi, botou o pé na água e foi andando, né? Só que de repente ele percebeu que ele estava na água, e aquele seu momento de fé, ele sumiu, ele começou a afundar. Mestre, socorro! E Jesus disse: onde é que está a sua fé? Então ajudou ele a se levantar. Anotem o fenômeno, Jesus andando sobre as águas. Depois nós vamos mais para frente. No Evangelho, a Bíblia, tem muitos relatos. Eu selecionei mais uns 3. Eu selecionei 3. Tá? A gente precisa de um detalhamento mais complexo. 3 para a gente sintonizar o que significa esse capítulo do dos médios chamado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Para nós analisarmos o que era considerado maravilhoso, sobrenatural, de repente virou natural à luz da doutrina espírita. Um outro evento que está lá na Bíblia, acontecido mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. Conta-nos lá na Bíblia, a história também conta, que na Babilônia havia um rei, 600 anos antes de Cristo, chamado Nabucodonosor. Esse rei invadiu Israel, conquistou Jerusalém, saqueou o templo sagrado dos judeus, roubando todo o seu ouro, todos os seus objetos de ouro, taças, vasos, tudo que era uma guerra, um saque. Tá? Mas o seu neto, chamado Baltazar, seu herdeiro sucessor do trono, num determinado dia resolveu fazer uma festança para muitos dos seus, mais de 1000 convidados, segundo o relato da Bíblia. Não sei se cabia tudo isso naqueles tempos. A Bíblia às vezes exagera um pouco os dados, não tinha tanto, não dava, né? Não tinha espaço. Meus tempos eram daquele jeito, eram casas de pedra, assim, então, mas a gente disse que eram 1000, então vamos fazer de conta que eram 1000, mas tinha bastante gente, vamos pensar assim. Então, muito alegre, era um rei vitorioso, tinha conquistado vários países, tinha roubado muita gente, continua assim até hoje, não mudou nada. E então o que ele fez? Para agradar o povo, começou a servir vinho para todos e mandou que os seus servos trouxessem aqueles vasos de ouro roubados do templo de Israel. Já havia muitos judeus presos como escravos dos babilônios, inclusive Daniel, que era profeta. Mandou trazer todos esses vasos, essas taças de ouro e serviu o vinho
para aquele povo tomar essas taças conquistadas e roubadas do povo conquistado. Mas eis que, de repente, para a surpresa de todos, o que acontece lá no alto das paredes? Relato da Bíblia. Uma mão aparece, uma mão se materializa e começa a escrever umas frases estranhas na parede, que ninguém sabia decifrar. E a história continua. Eu pedi para vocês lerem, porque não é o nosso foco. O nosso foco é o fenômeno em si. Aí entra, depois só entra o profeta Daniel, que eles manda chamar o Daniel, para decifrar essas coisas todas. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é esse fenômeno aqui. É a mão aparecendo, é a mão materializando, escrevendo. Ok? Aí até já identificamos dois fenômenos encontrados no Evangelho. Um terceiro fenômeno, já depois que Jesus partiu para o outro lado, nós conhecemos como Pentecostes, festa pentecostal. Nessa festa de Pentecostes, nome chato de falar, Pentecostes, é uma palavra de origem grega, onde pente vem do penta, a gente fala Brasil pentacampeão 5 vezes, então pente significava 50 e era uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa, pelos cristãos. 50 dias depois da Páscoa, os cristãos comemoraram essa festa. Mas a origem dela não é do cristão, ela foi criada inicialmente pelos judeus. E para os judeus, essa festa ela durava 7 dias e começava no dia da Páscoa dos judeus, que não é a mesma Páscoa nossa. A Páscoa dos judeus é a libertação dos judeus da sua escravidão no Egito. Então, na liturgia católica existe sempre uma transposição de eventos com dados diferentes e significados parecidos. Nessa festa de Pentecostes, os seus discípulos estavam reunidos no salão com muita gente, e nesse dia afluía para Jerusalém judeus de toda parte do mundo conhecido na época, de países diferentes, com línguas diferentes. O que aconteceu? Um fenômeno bastante curioso. Eis que relata lá no Novo Testamento, em Atos, capítulo 2. Relata assim: de repente veio do céu um som, um fenômeno, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quer dizer, cada um dos discípulos recebeu aquela luz que foi descrita como se fosse uma língua de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo, outro fenômeno, e começaram a falar em outras línguas. Está escrito no Evangelho, está em Atos, tudo. Aí vem a nossa análise espírita pelos conceitos espíritas. Nós temos 3 fenômenos aqui, né? O fenômeno que nós espíritas conhecemos, está lá no Livro dos Médiuns, como uma manifestação física, que é um fenômeno que aparece, um som que aparece do nada, não tem explicação científica, a ciência não consegue explicar, não tem explicação a ciência, então como se não existisse. Os cientistas não dão muita bola. Por isso que a maioria dos cientistas são materialistas, não tem religião. Muitos deles não têm religião, eles não conseguem associar a religião espiritual com a matéria, é muito distante para eles. Eles preferem examinar uma coisa no microscópio, repartir, pôr numa balança, pesar, destrinchar, né? É como os cientistas fazem hoje, pesquisando a nossa capacidade de pensamento, nossa capacidade do cérebro. Os cientistas discutem, pesquisam como é que funciona o pensamento, né? Pesquisam o cérebro, rastreiam o cérebro, escaneiam o cérebro, descobrindo como é que funciona o pensamento. E perdem horas e dias e meses e anos. Mas eles não param para perguntar para o espírito como é que funciona. Os espíritas respondem: quem pensa não é o cérebro, é o espírito. O cérebro é só uma ferramenta, é um instrumento, né? Nós somos